Olá, meu nome é Lívia Gitaí e nesta aula veremos as recomendações para assistência a uma pessoa em crise tônico-clônica. A aula foi elaborada pelos monitores da disciplina Neurologia e Psiquiatria integradas para o clínico do período letivo excepcional da Universidade Federal de Alagoas. Você já imaginou estar numa situação cotidiana, como uma aula de ginástica, e alguém tem uma crise tônico-clônica bilateral? O que você faria? Saber o que fazer na crise tônico-clônica é muito importante. Popularmente conhecida como convulsão, era antigamente chamada de grande mal. Mas para começar, o que é uma crise epiléptica do tipo tônico-clônica? Como identificar? Essa crise pode já ser generalizada ou pode ter início focal e generalizar bilateralmente. E é facilmente reconhecida, pois é caracterizada por uma perda abrupta da consciência, seguida de contração tônica, a chamada fase tônica, na qual podem ocorrer fase de emprostótono, um espasmo flexor, e depois a de opistótono, um espasmo extensor, e na qual pode ocorrer o grito epiléptico, seguida de fase clônica, na qual ocorrem os espasmos violentos. Já a fase pós-ictal ou de recuperação ocorre a retomada da respiração e o paciente pode apresentar-se confuso e sonolento. Então agora vamos saber o que fazer durante a crise. Primeiro, mantenha calma. Isso é muito importante para seguir os outros passos. Então, devemos proteger a pessoa que está tendo uma crise de se machucar, retirando possíveis ameaças ambientais, por exemplo, objeto pontiagudo, mesas, cadeiras, óculos, bebidas quentes e até o fogão. E atenção, não devemos mover o paciente de lugar, a não ser que ele esteja em algum lugar com risco de se machucar durante a crise, como uma escada. Se possível, tome alguns cuidados, como colocar algo embaixo ou ao redor da cabeça, de forma a minimizar os traumas repetitivos que ocorrem justamente porque a cabeça bate várias vezes em uma superfície muito dura. Após o término de fenômenos motores mais intensos, colocar o paciente em decúbito lateral direito. E agora vamos falar sobre o que não se deve fazer durante uma crise. Não se deve mover a pessoa. A exceção é caso haja risco de lesão ou asfixia, como quando a crise ocorre perto de escadas, perto de fogueiras ou dentro da água. Não se deve colocar nada na boca, seja água, comida ou comprimidos. Não restringir. Os movimentos que ocorrem durante a crise não devem ser contidos. Não abandone a pessoa, principalmente se a pessoa estiver desorientada ou inconsciente após a crise. Tente acalmar a pessoa. Caso ela esteja desorientada ou nervosa, após a crise, se possível, leve-a para casa. E o que se pode fazer diante de uma crise? Cronometrar o tempo de duração da crise. Também pode-se procurar alguma identificação junto à pessoa. Algumas pessoas conscientes da sua condição carregam algum recado ou cartão junto à carteira, explicando a sua situação e muitas vezes com o número de contato. Quando devo chamar a emergência? Quando a crise se prolongar por mais de 5 minutos, se for a primeira crise epiléptica, se a crise for sem causa conhecida, se a pessoa ficar mais de 10 minutos irresponsiva após a crise, em caso de lesão durante a crise, seja uma grávida ou um doente. Ligue 192.